Fala galera, eu sou o Renato, professor de Geografia da Oficina do Estudante e eu vou falar sobre climograma hoje. O climograma nada mais é do que um instrumento para a gente avaliar o clima de cada lugar no mundo, no Brasil, e ele tem alguns elementos. Para começar, o climograma ele é um gráfico, mas ele é um pouco diferente do gráfico da matemática, porque ele tem dois eixos perpendiculares, dois eixos na vertical e só um eixo X, que é o comum. Nos dois eixos perpendiculares, a gente vai ter dois valores diferentes, a temperatura e a precipitação. No eixo na horizontal, nós vamos ter os meses do ano. Lembrando que temperatura e precipitação são os dois elementos que fazem um clima, diferenciam um clima do outro. Nós temos outros elementos como precipitação, pressão do ar, que são elementos que alteram o clima, mas a chuva e a temperatura são elementos que vão fazer um clima, dizer qual é aquele clima. Beleza. Aqui eu montei um climograma básico para a gente usar como exemplo e a gente vai ter mais ou menos como é a temperatura aqui da região de Campinas, a temperatura e a precipitação, o nosso clima. Só lembrando que o nosso clima é o tropical de altitude, bem parecido com o tropical semiúmido, mas um pouquinho mais frio. Chove igual, mas faz um pouco mais frio no inverno, um inverno um pouco mais rigoroso. Como que ele funciona? Ele vai dar valores de temperatura e valores de precipitação de todo o ano, um para cada mês do ano. Aqui já está pré-montado, nós temos a temperatura, 27 graus aqui em janeiro, já foi colocada, 25, ela vai abaixando até o meio do ano. Aqui, abril, por exemplo, 20 graus. A gente marca 20 graus e continua. Novembro, aqui que está 27 graus. Olha aqui no lado na escala, 27, marca. Temos lá 30 graus em dezembro, mês mais quente um pouco, marca. E aí depois, lembrar, a temperatura, ela é uma linha. Então, quando a gente olhar para o climograma e a gente quiser saber qual é a temperatura, a gente vai olhar a linha. Então, a gente vai montar uma linha aqui, ó, constante. Tá aí. Essa é a nossa temperatura aproximada. Dá para ver que o nosso inverno acontece no meio do ano. Olhando aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, com as temperaturas mais baixas. Então, se nós temos as linhas que rebaixam aqui no meio, nós temos o inverno no meio do ano. A gente tem no oposto no hemisfério norte. Só lembrando que no hemisfério norte a gente vai encontrar a linha voltada para cima no meio do ano. Inverno é janeiro e dezembro, por isso que as férias maiores lá são no meio do ano. A precipitação ela vai aparecer em forma de colunas. Aqui a gente já tem as colunas mais ou menos colocadas. Os dados estão nesse eixo aqui, então quando a gente for olhar, essa primeira cai na tentação, às vezes, de dar uma olhada no lado de cá. No lado, e pô, você vai falar 20 de precipitação, 20 milímetros de precipitação? Não, tá errado, é muito pouco. A gente vai olhar do outro lado, onde tiver milímetros. Então aqui, ó, julho, que não está preenchido, é 20 no nosso inverno, ele é um pouquinho mais seco. Beleza. Aí, ó, agosto tá 100 também, 50. Novembro, já chove um pouco mais, 200 milímetros de chuva. Algumas coisinhas sobre o climograma. Ele nem sempre é tão regular assim. Ele vai apresentar algumas variações dependendo de quem elaborou. Uma delas é, nem sempre a temperatura está desse lado e nem sempre a precipitação está do outro. Mas como é que eu vou saber? É simples. Os valores falam, os valores já vão contar para a gente se aqui é a temperatura ou a precipitação. Próximos de 5, 10, 15 são valores muito pequenos para a gente falar de variação de chuva. Nós tratamos de valores muito maiores quando a gente fala de chuva. Então, do outro lado aqui, ó, 50, 100, 150, esses sim são os valores de precipitação. É facinho de perceber. Ah, mas
tá sem a barrinha. Às vezes acontece de não aparecer a barrinha da precipitação. Por quê? Aquele mês não chove. Se a gente tem um climograma quase sem barrinhas, é quase desértico. Se a gente tem um climograma que atravessa aqui a linha da temperatura, abaixo de zero. Outra variação, nem todo climograma vai ter a temperatura começando no zero. É para prestar atenção. Você dá uma olhada aqui e vê se é zero mesmo. O meu começou no zero, 0, 5, 10, mas pode acontecer de começar no 15 e aí a linha vai respeitar a graduação que está desse lado. Vou mostrar alguns exemplos agora. Primeiro exemplo aí é bem parecido com o que a gente usou, é o tropical semiárido, uma região brasileira bem mais seca. A gente tem desde julho até dezembro precipitações baixíssimas, você pode ver aí no gráfico, que elas nem ultrapassam os 25 milímetros e uma temperatura relativamente elevada. Um segundo exemplo é o clima polar que está sendo mostrado aí, que ele é bem abaixo, a temperatura ela ultrapassa bastante os 0 graus, ela é bem negativa, muito frio, porém esse clima que eu estou mostrando em questão é um polar do norte, porque a gente tem a temperatura mais alta, o pouquinho que ultrapassa os 0 graus no meio do ano, ou seja, o inverno acontece no começo e no final do ano. E por fim, o clima equatorial brasileiro, uma partezinha dele que ultrapassa a linha do Equador. Ele é do hemisfério norte, porém ainda pertence ao continente americano do sul, mas é um clima brasileiro bem típico pelas suas temperaturas elevadas, que variam bem pouco, e as precipitações bem elevadas. Reparem que nesse caso a barrinha está invertida. A precipitação está do lado que eu montei a temperatura e a temperatura está do lado da precipitação. Os meses também estão incompletos. Temos janeiro, março, está pulando alguns meses, mas você percebendo isso, você mesmo pode completar com o que você já sabe sobre a matéria. Tá aí, galera, essa foi a aula sobre climograma. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar. Valeu!